Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de Engenharia Química e hoje eu vou estar resolvendo a questão número 32 do ENAD 2017 em parceria com o PET. Bom, agora eu peço para que você pause o vídeo e leia a questão número 32. Ok, então para resolver essa questão, a gente precisa ter em mente dois conhecimentos, que são o que são reatores de leito catalítico e qual a sua equação de projeto, e também saber sobre a cinética dessa reação dada no exercício. Então, na nossa primeira afirmação ali, número 1, a gente pode ver que essa afirmação fala sobre um PFR. Então, agora a gente vai fazer uma diferença sobre o que são reatores de leito catalítico, que a gente também pode chamar de PBR, ou reatores de leito fixo, e os PFRs, que são reatores tubulares de escoamento. Então, normalmente, em reações catalíticas em que os reagentes eles são gasosos, a gente vai usar PBRs na maioria dos casos, que são esses reatores de leito fixo, que também são chamados de reatores de leito catalítico. Então, a gente já pode descartar essa afirmação 1, porque ela fala que a reação deve ser conduzida em um PFR, que são os reatores tubulares de escoamento. E no caso, a gente está mais interessado nos PBRs, né? Que são os reatores de leito catalítico. Então, agora, para a gente verificar se as outras afirmações elas estão corretas ou não, a gente vai entender de que tipo é essa reação que foi dada no exercício. Então, aqui a gente tem um produto B, que está sendo formado a partir de A e que ao mesmo tempo ele está produzindo C durante o processo. Então, A está formando B, só que B também está formando C. E aqui o que a gente quer é otimizar a produção, então aumentar a concentração de B, encontrar uma concentração de B máxima. E para isso, uma das afirmações, ela fala sobre o tempo de residência. Então, o que seria esse tempo de residência? O tempo de residência, ele seria o nosso tal, que é, por definição, num PBR, a massa de catalisador dividido pela nossa vazão. Então, eu quero saber se existe um tempo de residência ótimo, em que a minha concentração de B vai ser a máxima, certo? Se eu tiver um tempo de residência muito pequeno, por exemplo, ou seja, a minha vazão estiver muito alta, eu vou ter um tempo de residência muito pequeno. Talvez eu tenha uma baixa conversão, uma baixa formação de B, ou seja, eu tenha muito reagente no fim do processo, que seria o meu A, e pouco produto do meu B. Agora, se eu tenho uma vazão muito baixa, ou seja, um tempo de residência muito alto, pode ser que eu tenha muita formação de B em C. Então, eu quero saber se existe um tempo de residência ótimo, em que a minha concentração de B vai ser máxima. E para isso, eu vou partir da minha equação de projeto, do PBR, da lei de velocidade e da lei de velocidade, né? Considerando que as reações elas são irreversíveis e de primeira ordem, como o exercício me disse. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é uma análise para o meu A, que é o meu reagente, que é o etanol. Então eu parto da minha equação de projeto, que ele diz que dFA-dW, ou seja, a derivada da vazão de A com relação à massa de catalisador, é igual à minha velocidade A, a linha, porque é um PBR, né? Então aqui a minha velocidade de RA menos SRA', né, ele vai ser definido como K1, que é a velocidade específica 1, multiplicado pela concentração de A. E eu sei também que a minha vazão de A, ela vai poder ser definida como a concentração de A multiplicada pela vazão volumétrica. Só que esse V eu posso chamar de V0 porque não tem mudança de volume, como o exercício me disse. Então, eu vou derivar essa última equação aqui que eu tenho, né? E aí eu fico com a derivada da vazão de A com relação à massa de catalisador, igual à vazão volumétrica inicial, multiplicado pela derivada de CA com relação à massa de catalisador. Só que ali na nossa primeira equação, né, equação de projeto, eu tenho que esse dFA-dW, ele pode ser
escrito como RE'. Então, eu só vou substituir ali o RE'. Só que o RE' eu vi ali na minha segunda equação que ele também é K1 multiplicado por CA. Então, eu também vou substituir isso e fico com essa equação. Aqui agora, eu só joguei o VO pro dividindo, né? E separei as variáveis para poder fazer a integração e integrei, né? Com os limites CA0 e CA e indo de 0 até W, que é mais de catalisador. Integrei a equação por propriedade de ln, né? Eu fiz que a subtração dos ln's vai ser igual ao ln da divisão. E aqui só apliquei Euler dos dois lados da equação e cheguei na concentração de A como uma função de massa de catalisador. Só que o que eu estou procurando é o tempo de residência, então eu só vou substituir e deixar o CA em função do tempo de residência, que é o meu tempo espacial, né? Que é visto como massa de catalisador dividido por VO. Então, ali agora eu encontrei uma expressão para concentração de A em função do meu tal. Agora eu vou fazer uma análise para o meu B, né, que é o meu produto, que é o acetaldeído. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o meu reagente A, né? Então, a derivada da vazão de B com relação ao meu W, que é mais catalisador, ele vai ser igual à minha velocidade B. E a minha velocidade B, ela pode ser escrito como o K1 vezes CA, que ele vai estar favorecendo, né, a formação do meu produto B, menos o K2 vezes o CB, que seria a transformação, né, do meu produto no C, que seria o produto que eu não quero para minha reação. Lembrando que eu quero otimizar a concentração de B, que é de acetaldeído. Relembrando, o meu objetivo principal aqui é ver se existe um tempo de residência, ou seja, um tal, em que o meu CB vai ter a concentração ótima, vai ter a concentração máxima. Mais uma definição que eu já sei, que o meu FB é igual à concentração de B multiplicado pela vazão volumétrica, que também pode ser escrita como VO. Então aqui a gente vai fazer como fizemos para o A, vamos derivar essa última equação. E ali, como a equação de projeto me diz que dFB/dW é igual a menos R, é igual a RB', eu só substituo por RB' e a minha segunda equação diz que RB' é tudo isso que está ali do lado direito, então eu só substituo também e chego nessa equação aqui. Só que agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz no fim da análise do A, que é deixar a minha equação em função da minha variável tal, ao invés da minha massa de catalisador. Então, como eu já vi antes, o meu tal ele vai poder ser escrito como W dividido por VO, só passo o VO multiplicando pelo tal, derivo a minha equação e eu sei que dW ele é igual a VO vezes dθ. Então, agora o que eu vou fazer é substituir isso na minha equação, substituo, posso simplificar aqui o VO, e fico com essa equação diferencial de primeira ordem. Então, o que eu vou fazer é passar o CB para o lado, o K2 vezes CB para o lado esquerdo da equação e também já substituir a função que eu encontrei do CA na minha análise de A. Então, aqui eu fico que a derivada de CB com relação ao tal, que é a minha variável independente, mais o K2, uma constante, né, multiplicando o meu CB, que é igual ao termo do lado direito da minha equação, que seria uma função de tal. Então, aqui eu tenho uma equação genérica de primeira ordem, que ela pode ser resolvida pelo método do fator integrante. Então, é isso que eu vou fazer. Então, partindo de uma equação genérica ali, né, de primeira ordem, que eu tenho dy de tal, mais o m, uma função m de tal multiplicando y, igual a uma função g de tal, o que eu faço pelo método do fator integrante é multiplicar a minha equação diferencial por uma função de tal. E é isso que eu fiz. Então, multipliquei a minha equação original por uma função de tal. E eu também vou utilizar o que a gente faz geralmente nesse método, que é a derivada do produto de CB por essa equação que eu chamei,
por essa função que eu chamei de P de tal, né? Então, a derivada dela vai ser a derivada de CB com relação a T multiplicado por essa função, mais a derivada dessa função multiplicada por CB. E o que eu faço agora é igualar todos os termos, os três termos. Então, o meu primeiro termo já está igualado, o meu segundo termo eu igualo agora. Igualando esse segundo termo, eu posso simplificar o CB, que é igual aos dois lados da equação. Separo as minhas variáveis para poder integrar, integro, e eu chego numa função, eu chego numa função para o meu P, né, que eu tinha definido ali no início, que é o meu fator integrante. Então, ali, vou igualar o meu terceiro termo aqui, né, que é esse do lado direito da equação. Igualando esse terceiro termo, vou substituir já o que eu encontrei como P. Vou fazer a propriedade ali do Euler, né? Então, vai ficar Euler elevado a K2 menos K1, só para simplificar um pouco a equação. Ali agora eu vou integrar, né? Então, do lado esquerdo eu tomo os limites indo de 0 até o meu tal. E ali do lado direito eu tenho que a integral de uma derivada de alguma coisa, essa própria alguma coisa. Então, só tirei o K1 e o CA0 para fora da minha integral do lado esquerdo da equação. Resolvo essa integral, tomo os limites. E agora eu vou só isolar o CB. Então, para isolar o CB, passei o Euler elevado a K2 tal dividindo. Coloquei ele dentro dos meus parênteses para poder simplificar. Simplifiquei e eu cheguei numa função. Então, agora eu tenho CB em função do meu tal. Agora, aqui é o ponto mais importante, que eu tenho que entender o que isso significa. Então, como que eu vou ter um tal máximo, ou seja, um tempo de residência ótimo, que vai maximizar a minha concentração de B? Então, a gente vê lá de cálculo 1 que a gente encontra um ponto máximo quando a minha derivada ela vai ser igual a zero. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou derivar CB e igualar essa função derivada a zero para encontrar o meu tempo de residência ótimo. Então, derivando a minha função de CB e igualando a zero, eu vou ter esses dois termos que podem ser igual a zero. O meu primeiro termo não pode ser igual a zero, mas o segundo pode. Igualo isso a zero, eu tomo o ln e eu vou isolar o meu tal. Então, coloquei ele em evidência e isolei. Então, esse é o meu tempo ótimo em que a minha concentração de B vai ser máxima. Então, a partir desse tempo ótimo que eu encontrei com toda essa resolução, com toda essa análise, né, eu posso dizer que a minha afirmação 2 ela está correta. Porque a afirmação de acetaldeído passa por um ponto máximo, que é o que a gente encontrou pela derivada, o que vai interferir na escolha do tempo de residência ótimo do reator, que é exatamente o que a gente fez. A gente encontrou um tempo de residência ótimo a partir dessa concentração máxima de aldeído. E, além disso, a gente também pode dizer que a afirmação 4 está errada, porque, como a gente viu, as condições operacionais consideradas ótimas, e aqui a gente está falando de uma condição operacional que é o nosso tempo de residência, ele vai depender das velocidades específicas, né? Aqui a nossa função, aqui o nosso tempo de residência está em função de K2 e K1, que são as velocidades específicas. Então, a gente já anula essa afirmação. E aqui, só finalizando, um conceito em que a gente sabe que a temperatura ela vai alterar a nossa velocidade específica K1 e K2. Então, com isso, a gente pode dizer que a afirmação 3 está correta, porque ela fala que a temperatura é uma variável de projeto importante para se atingir o objetivo de maximizar a concentração de acetaldeído. Com isso, a gente sabe que a resposta C é a correta, a letra C é a correta, porque a gente viu que a afirmação 2 e a afirmação 3 estão corretas, enquanto as outras estão erradas. Olhando no nosso gabarito, então, para o ENAD 2017, exercício 32 é a letra C, que é exatamente o que a gente encontrou. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com o PET
Eles estão no Instagram, no Facebook, no Telegram e também no e-mail.